chamar, convocar. Gravação iniciada, presidente. Já convocou a advogada? Irei convocá-la. Item 13 e 17 da pauta. Doutora Cláudia, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Itens 13 e 17 da pauta. Doutora Cláudia, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Obrigada. Vou aguardar a entrada dela. É o item 3 e o item 17 do mesmo contribuinte. Olá, bom dia. Bom dia. A senhora só vai acompanhar isso? Sim, só acompanhamento, presidente. Tá, ok. É o item 3 e o item 17 da pauta. O conselheiro achou mais pertinente julgar o 17 primeiro, tá? Correto. Ok. Doutor Rodrigo, por favor. Então, o item 17 da pauta é um ITR, lançamento, notificação do imposto sobre a propriedade territorial rural relativo ao imóvel AI 002E, Fazenda Viçosa, Coicinirf. O item 17, ele é só a falta de comprovação, como o senhor como poder ver na notificação de lançamento. O objeto do lançamento foi só a falta de comprovação do VTN. E aí eu transcrevo a parte do relatório fiscal, né? Porque aqui é o exercício 2005. E aí a fiscalização colocou assim: o presente procedimento se intimou o contribuinte a apresentar laudo de avaliação do VTN. Resposta protocolizada: o contribuinte apresentou o laudo apontando o VTN correspondente a R$ 532 mil. Tal valor foi aceito por essa fiscalização, resultando a presente notificação de lançamento. Então, né, a fiscalização aceitou o laudo que foi apresentado. Só que na impugnação, o contribuinte teceu considerações acerca da necessidade doada, requereu com base nesse fundamento a nulidade da notificação. O lançamento foi julgado procedente com conhecimento aí da Folha 162, basicamente com base na preclusão, porque não foi objeto de impugnação a alteração do valor do BTN. E aí eu trago a parte do voto condutor, só para deixar mais certo aí, que da análise da impugnação apresentada, verifica-se que, não obstante a fiscalização ter acatado integralmente as áreas de preservação permanente e florestal declaradas, já que o lançamento refere-se apenas ao arbitramento do VTN, com base na de avaliação, a contribuinte discorre na integralidade de sua peça impugnatória sobre uma hipotética goza dessas áreas ambientais que teria sido fundamental na falta doada. Quer dizer, não foi objeto aqui. Recurso voluntário acaba sendo, o contribuinte fala que o fundamento da impugnação é pertinente no sentido de que a área do imóvel não é tributável, quer dizer, acaba alegando, de certa forma, que seria a área de preservação permanente, então não seria tributável. Houver o preenchimento do DTR, valor informado, não há preclusão de revisão do ato administrativo, princípio da verdade material, princípio da informalidade, integrantes do consórcio hidrelétrico, as áreas da usina foram declaradas. Tem o microfone aberto. Integrante da área da usina foi declarada de utilidade pública. Não é possível aprovar o VTN, o imóvel rural é bem de uso especial, na necessidade de averbação da área, na necessidade de ADA, uma parte da recorrência ofender explícita da legalidade e explicitade fechada. Posso passar o voto? Então, passo ao voto. Por que eu trouxe esse aqui? Achei mais interessante esse aqui. Trazer antes, né? Reconhecendo aí mantendo a decisão de piso, né? Que com base na preclusão, porque o lançamento aqui era só com base no VTN, né? Observo aí que não houve contestação quanto ao valor de terra não utilizado.
A impugnação de folhas 9 e 11, fazendo referência não só à notificação de lançamento 45 de 2009, mas também a notificação 37 de 2009, somente discorrem acerca da desnecessidade doada, da fim de exclusão da base de cálculo. Correto, julgador, a considerar VTN como matéria não impugnada. Portanto, sujeito ao Instituto da Preclusão, artigo 17 do PAF. Diferentemente do que sustenta a recorrente, as instâncias julgadoras não compete a revisão de ofício do lançamento atribuído à autoridade administrativa nas situações previstas no artigo 149 do CTN. A autoridade julgadora, dessa forma, fica restrita ao exame das matérias relacionadas ao lançamento discutidas pelo sujeito passivo. Né? Então, o entendimento também se aplica a todas as demais matérias levantadas em 7 recursos, que não foram suscitadas quando da impugnação. Quanto à obrigatoriedade do ADA para a exclusão da base de cálculo, tema novamente suscitado no recurso voluntário, resta constatar que essa alegação não integra o objeto da lide, pois as áreas de interesse ambiental não foram objeto de glosa. Tampouco há pedido de reconhecimento de áreas não declaradas. Eu conheço do recurso, né, o provimento, e eu trouxe esse processo aqui, achei interessante julgar antes, porque o ADA, todas essas alegações dele, só para deixar claro, todas essas alegações dele vão acabar se aplicando ao outro processo. Também para chamar atenção aí nessa notificação, em relação à notificação de folha 4, em relação às áreas do imóvel, que foram reconhecidas aí, não foram glosadas pela fiscalização, né, que tem uma área de preservação permanente, área de servidão florestal de 188 hectares, que dá uma área tributável de 370 hectares, né, e com base nisso aí foi feita a apuração do imposto, mas só que nesse caso aqui foi só a alteração do valor do VTN, inclusive conforme o laudo do contribuinte. Então, foi isso do recurso e nego provimento. Eu peço desculpas aí às vezes aparece alguém, eu estou na sala hoje, então às vezes pode acontecer. E eu também esqueci o microfone ligado naquela hora. Mas é isso, acho que podemos julgar, né? Alguma pergunta? Pinheiro. Acompanho o relator. Andréia. Acompanho. Matheus. Acompanho. Oi, Caí. Acompanho. Eu também. Então, por unanimidade, eu voto negar provimento ao recurso voluntário. O item 3. O item 3 é o mesmo imóvel, né? E aqui é o VTN e a área de preservação permanente. A glosa foi com base na área de preservação permanente, no fundamento no relatório fiscal da folha 3. Deixa eu só abrir o processo aqui, porque esse é o 8. Também Fazenda Viçosa, né? O lançamento foi julgado procedente, área de preservação permanente declarada, né? Quer dizer, fundamento da notificação. Recurso voluntário, quer dizer, os mesmos fundamentos do outro, fundamento da impugnação pertinente, as áreas não tributáveis, a praticante da DTR, na preclusão de revisão, da verdade material, usina hidrelétrica, as áreas da usina foram declaradas de utilidade pública, as áreas pertencem à União Federal, possessão dos bens revestidos a poder concedente, geração de energia elétrica, imóvel rural bem de uso especial, não é possível aprovar VTN, imóvel não está sujeito a pagamento de imposto, não há necessidade de averbação da área, não há necessidade de ADA, guarda ofendeu os princípios da legalidade e tipicidade. O voto. Aqui também eu conheço do recurso, e aqui também não houve questionamento quanto ao VTN na impugnação. Também igual nos moldes do outro. Só que aqui houve uma glosa de área de preservação permanente. Aqui que é a primeira questão aqui do lançamento em si. Eu vou, em vez de ler o relatório, acho que fica mais simples eu ir apontando os documentos. E aí foi por isso que eu fiz necessidade de destacar no outro que o imóvel, a área total do imóvel era declarada, era 604 hectares.
a APP era 46 hectares, e lá no outro tinha uma área de interesse ecológico servidão de 188 hectares, que dava um cálculo de área tributável de 370 hectares. E aí os senhores podem notar que na notificação do demonstrativo de apuração da folha 5, né, a área total do imóvel, apesar de estar 64,8 hectares, só consta a glosa da área de preservação permanente 46 hectares, nesse demonstrativo da folha 5. Por alguma razão, a área de interesse ecológico que está declarada, que aparece como declarada nesse demonstrativo de folha 5 é zero. Né? E aí deu um erro no cálculo da área tributável. Continuou dando 370,8. E aí, na fundamentação legal do relatório fiscal, acaba sendo só com base, né, apesar de ter destacado a infração do VTI não comprovado, no relatório fiscal da Folha 3, ele fundamenta que o VTI não comprovado, né, aquela motivação mais sucinta, na descrição, ele fala só da glosa de 46 de preservação permanente. Só nisso aqui. Da glosa da área de preservação permanente. Mas esse demonstrativo da folha 5, para mim, está incorreto. Porque tem os 188 hectares de interesse ecológico e não florestal. Mas aí ele não declarou o que aconteceu. Nesse demonstrativo da 3, que eu trago na página 4, na página 4, é o primeiro demonstrativo, que é o primeiro do processo. No segundo, aí que é já na página 5, é a cópia do demonstrativo contribuinte junto da impugnação. E nesse aí consta uma área declarada de interesse ecológico e servidão florestal de 188 hectares. Então, o mesmo demonstrativo, eu reputo que esse segundo demonstrativo seria correto, até porque não faria sentido. No primeiro, eu tenho uma área total de 604, uma área na parte declarada, né? Uma área total de 604, a preservação permanente 46 e da uma área tributável 370. Não sei o que houve aí em relação ao termo de sistema, porque aí acabou na notificação sendo automática, saindo só com uma glosa da preservação permanente. Mas, de fato, para mim, houve uma glosa também da área de servidão florestal. Né? E aí eu já passo a trazer um voto, na página 5, embora ambos demonstrativos tenham a mesma data de prova, chega ao mesmo valor de imposto suplementar, no demonstrativo folha 5, o valor da área tributável consta como 380, incompatível com uma diferença entre a área total de imóveis e a área não tributável de 46. A despeito de não constar dos autos AD e TR, essa inconsistência indica que é o demonstrativo folha 137, que apresenta os dados efetivamente declarados pelo contribuinte. Consequentemente, deduz-se que o contribuinte declarou 188 hectares a título de área de interesse ecológico, sendo florestal desconsiderada pela fiscalização. Essa inferência fica mais clara quando se verifica que, em resposta à intimação fiscal, a então fiscalizada informou que, aí que traz da resposta à intimação. Acontece, aí ele na resposta à intimação, ele já fala que essas áreas alegadas, já suscita a questão das áreas alegadas. E fala que não havia campo específico para fazer a declaração do formulário disponibilizado, que fosse fazer essa declaração nos campos de servidão florestal e área de interesse ecológico. Assim que pese o relatório fiscal não trazer fundamentos quanto à desconsideração da área declarada de interesse ecológico e servidão florestal, na prática significa que está de objeto de glosa. Aliás, da intimação de folha 199, se prende que o procedimento fiscal não tinha por foco a área de preservação permanente, desde que não foi solicitado, como geralmente é feito pela fiscalização, o laudo técnico emitido por profissional habilitado comprovando sua existência. Mais especificamente, a fiscalização solicitou documentos relacionados somente à área de interesse ecológico, servidão florestal e VTM. E na intimação acaba trazendo muita coisa realmente da servidão florestal. Né? Ele não traz aquelas intimações de forma geral que pede que cai no parâmetro de uma área como
preservação permanente, né, nessa intimação automática, acaba pedindo um laudo técnico. Aqui ele pediu só a matrícula, pediu a ADA, né, e pediu a verbação do servidor florestal. Só que, como não houve apresentação do ADA, documento que também se relaciona em tese ao APP, a fiscalização tem sido rigorosa de todas as áreas não tributáveis declaradas, sem adentrar nas questões levantadas pelo contribuinte em resposta à intimação. E aí, em contexto que a notificação não apresenta maiores fundamentos quanto à glosa dos 188 hectares declarados, no qual a decisão de piso limitou-se ao exame da glosa dos 46 de APP, resta a constatação de que o laudo técnico de folha 216 informa que os 188 hectares seriam de áreas alagadas. Áreas essas declaradas como de interesse ecológico servidão florestal por falta de campo próprio na DTR 2004, que o contribuinte fala. Né? Então, aí eu trago a súmula 45 do CARF, que não incide sobre as áreas alagadas, considerando esses 188 hectares como não tributáveis. Aí eu considero como não tributáveis porque não tinha o campo de área alagada, mas tem a súmula 45, e eu considero os 188 hectares como não tributáveis, independentemente da apresentação do ADA. E aí, na preservação permanente, 46, eu trago a mesma consideração que eu já trouxe na sessão de hoje, em relação que a aplicação da súmula 45 do CARF não se estende a essas áreas de preservação permanente, que teoricamente estariam no entorno da área do lago artificial. Então, sobre essas aí, continuaria sendo necessário o ADA. Então, por essa razão, eu conheço do recurso, ele acaba trazendo como não tem preliminar de nulidade, isso só. Acaba falando da decisão ser nula, né, quando tem analisado. Posso trazer como mérito aí. Seria rejeitar, deixa eu só ver aqui no recurso. Dois sete meio. Seria basicamente um mérito, né? Eu acho que não teria, porque todas os questionamentos que ele faz acaba sendo no mérito em relação à decisão de piso. Ele fala que a decisão seria nula, mas basicamente é um fundamento principal seria no mérito. Então, seria conhecido recurso no mérito da provimento parcial para restabelecer o valor de 188 hectares como área não tributável. Aí não seria tecnicamente assim, seria restabelecer os 188 hectares como interesse ecológico e visão florestal, seria área não tributável, né? Seria mais correto. Seria esse o caminhamento. Perguntas? Na preservação permanente, então a glosa foi pela não apresentação do ADA. Isso. Ele declarou que 46 de preservação permanente. Mas ele apresentou o laudo? É porque a motivação da fiscalização foi só essa, né? Ele não pediu a comprovação dessa área nem nada, foi especificamente pela falta de apresentação do ADA. Ela intimou para apresentar o laudo, mas quando ela motiva, né, no complemento da descrição dos fatos, ela acaba fundamentando no ADA, e aí a DRJ também fundamentou no ADA. Mas tem laudo de qualquer forma? Deixa eu só ver aqui como é que tá o... Procurei aqui, eu não encontrei. Acho que... Tem um de avaliação aqui, né? Qual seria a página? Tem um na 215.
Ah, não, esse aqui é o seguinte, só tem um, porque apaga, tem até uma folha, eu acho, que fala em laudo de preservação permanente, mas não tem. Mas não tem Só tem o laudo de avaliação, isso, verdade. Só tem o laudo de avaliação. O fiscal glosou as duas áreas. A de interesse ambiental aí, que é alagada, e a APP, né? Não, então, na prática ele acabou glosando as duas. Mas ele acabou fundamentando só na preservação permanente. Na hora que foi emitir não sei o que aconteceu na notificação, ele deve ter visto como declarado zero. Emitiu uma notificação que foi para o contribuinte e acabou emitindo um outro demonstrativo e ficou só como se fosse a glosa da preservação permanente. Foi só essa motivação. Mas ele te chamou para apresentar laudo. Ah, não, então. Laudo técnico. Não, ele não timou para apresentar laudo. Ele timou para apresentar o laudo do VTN. Referente às áreas de preservação permanente declarada na DITR, exercício 2004. Aonde? Na motivação, tá aqui. O projeto foi indicado tental na folha 3. Onde se não, aí sim, mas na intimação não. Mas na intimação não está. O que está na intimação? Na intimação foi Teve até uma conversão em diligência aqui, né, para juntar as intimações. Isso. Que foi tudo, igual o outro lá, né? Foi tudo junto para a DRJ e foi sem nada. Aí voltou para juntar tudo que o contribuinte tinha apresentado durante a fiscalização. Nesse caso aqui, eu entendi o seguinte: caiu um parâmetro de malho lá de servidão, as intimações elas foram emitidas só para comprovação da certidão, tanto que no outro lá, que é o anterior, não caiu nada, só caiu o VTN. Aí só houve a retificação do VTN. Esse aqui deve ter caído na malha a servidão e o VTN. Aí ele pediu documentos relacionados à servidão e ao VTN. Só que do VTN é o laudo de avaliação, da servidão é o ADA também. Só que aí, como não apresentou o laudo, ele fez a glosa de tudo. Mas não tinha, nas intimações de preservação, geralmente tem laudo comprovando as áreas de preservação. E nessa aqui não tinha. As áreas alagadas, elas foram introduzidas, né, na lei do TR pela lei 11.727 de 2008. As florestas nativas foi pela 11.428 de 2006. Só que me parece aqui que quando a lei introduziu essas áreas alagadas, só em 2008, não me parece aqui que é uma exclusão aqui constitutiva, né? Mas seria um declaratório porque não teria ali a sujeição passiva do ITR. O sujeito, uma vez que o imóvel, né, a constituição de um imóvel para a construção de uma usina hidrelétrica, se aproximaria de um bem, né, do poder público. Acho que nesse sentido que encaminham os precedentes quando eles tratam de usinas hidrelétricas. Porque aqui o exercício é 2004, não é isso? Isso, mas esse aqui é justamente a súmula, né? Agora, não tem um laudo da área alagada. Assim, tem no laudo de avaliação, acaba falando, assim, de certa forma, acaba sendo um pouco genérico, mas tem, bem ou mal, ele fala uma edição de avaliação, porque ele foi intimado a apresentar um laudo de avaliação. Só que aí na folha ele acaba não delimitando, né, exatamente.
Na folha, é bem sucinto mesmo, é a folha 227. O laudo de avaliação fala assim, totalmente aproveitamento das terras, né? Totalmente comprometido, considerando que além da reserva legal, das áreas de preservação permanente, temos mais 188 hectares de áreas alagadas conforme o objetivo do empreendimento. Eu contribuí traz a questão da usina, essa tal de coisa. Né? Eu acabei ponderando que, apesar de ser sucinto aqui, também não se adentrou nessa questão durante nem a fiscalização nem na decisão, né? Porque foi tudo declarado como servidão, e a fundamentação, a discussão ficou só na preservação permanente. Porque a época não tinha, né, esse campo, né, área alagadas, a lei Não, de mas se ele 2008. tivesse... mas poderia ter pelo menos lá na fiscalização... O contribuinte, acho que na fiscalização falou que declarou, não tinha esse campo, mas é área alagada, mas a fiscalização não entrou porque a fundamentação da glosa não ficou lá no relatório fiscal, e a DRJ também não entrou, porque entendeu que era só da preservação permanente. Por isso que nem foi discutido, acabou de ser discutido. Aí ela fala que declarou como servidão florestal, né, e área de interesse ecológico, que não tinha um campo próprio. Estranho ter dois. Coisa esquisita isso. Mas o que eu achei mais estranho é que, mesmo tendo dois, a primeira notificação eu calculo errado, né? E o número tá igual da notificação. Coisa louca. Bem, mais alguma pergunta? Pedro, Acompanho o relator. André, Eu acompanho mais extensão para também estabelecer essa área de 46 hectares de APP. 46 ou 45? 46, que foi declarada. Isso por quê mesmo? Porque a glosa foi pelo ADA, né, a motivação foi o ADA. Foi só pelo lado. Uhum. Espera só um instantinho. (46 hectares? Isso. Isso. Matheus. Com divergência. Com divergência. Eu também vou ficar com a divergência. Então, acordo-se por unanimidade rejeitar a preliminar. No mérito, por maioria de votos, dá provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de 188 hectares como área não tributável? Não, mas aí eu não posso colocar assim. Como área de quem? Só porque se não for tinha esse tecnicamente pode ser, mas vai ficar... Vamos colocar área declarada, não é declarada? Declarada como ela não tá... Ela foi declarada como o quê? Interesse ecológico, foi? Não, o interesse ecológico está zero aqui. Não, na primeira notificação. Interesse ecológico e servidão florestal. É porque a área, ela é a área alagada, né? Ela não é tecnicamente uma área de interesse ecológico. A área declarada para restabelecer a área alagada de 188 hectares, eu vou pôr entre parênteses. Declarada
como área de interesse ecológico, tá? E a área... Então, peraí. Então, por unanimidade, ajeitar preliminar. No mérito, por maioria, dar provimento parcial e recurso voluntário para restabelecer a área alagada de 188 hectares, declarada, em parênteses, declarada como área de interesse ecológico, e a área de preservação permanente de 46 hectares. Vencidos conselheiros Rodrigo e Pinheiro, que dá provimento parcial e menor extensão para restabelecer apenas a área alagada. Área alagada. Ok? Designado. Raíde? Sim. Designado Gil, voto vencedor, conselheiro Raíde. Acompanhou o julgamento, doutora Cláudia, né? Sim. Tá ok. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, tenham um bom dia e desejo que todos aí permaneçam seguros e saudáveis. Para você também. Obrigada. Tchau. Então, vamos continuar na ordem que a gente estava. Agora é o item 12. O 11 foi retirado de pauta? O 11 saiu de pauta, né? Tá bom, obrigado. Sim. Abre o processo aqui. O 12 é o espólio de Orcalino Moisés, que na origem foi a falta de comprovação da área de interesse ecológico e VTN. Conforme o relatório fiscal, o contribuinte não apresentou ato algum emitido pelo poder público que reconhece a área como de interesse ecológico. Tampouco prova atividade da área imprestável, no laudo profissional emite avaliação pessoal, o laudo se refere ao ano de 98 e apresenta-se inservível. Aí, acabou falando que não apresentou o ato emitido pelo poder público, porque era área de interesse ecológico, né? E falou do laudo do VTN. E aí o demonstrativo de apuração do imposto, aí, na página 3, o PIO, já mostrando que tem uma área de pastagem declarada de 201 hectares. A área de interesse ecológico foi declarada como 400, pastagem 200. Aí não teve glosa da área de pastagem, só da área de interesse ecológico. Na impugnação, é alegado que 404 hectares da área são de pastagem, portanto, inexploráveis. Essa área foi declarada como área de interesse ecológico, sendo utilizada precariamente na criação de bovinos, área de pastagem, de 600 hectares e não 202. Comportaria 431 cabeças de bovino, hora apresentada tem os critérios do ITN, o lançamento foi julgado procedente, descemos de recurso voluntário. Aí ele acaba falando aqui da quantia cobrada após o acordo é menor que o valor impugnado, não tem acesso aos dados do CIPT, necessidade de perícia e diligência, o laudo apresentado comprova o valor do imóvel, e por aí a área declarada como interesse ecológico era de pastagem. Aí eu conheço do recurso, ele acaba falando um negócio de cálculo de cobrança, que ele fez um cálculo lá, dizendo que a cobrança que ele foi cobrado, depois da qual estava menor do que o original, né? Acabei esclarecendo aqui, porque ele fez um cálculo lá, porque o DARF que foi emitido para ele devia ser com um desconto, se ele pagasse no prazo. Aí ele detectou essa variação e falou que tinha um erro, né, na cobrança. Aí, mas está certo, né? Tem um demonstrativo lá de cálculo. Fala cerceamento de defesa por acesso aos dados do CIPT, eu fiz algumas considerações sobre o sistema, sobre a sua avaliação, de necessidade de perícia. E aqui, o VTN.
né, o VTN, aí já estou na página 6, a fiscalização atribuiu ao imóvel o VTN de 600 mil reais, 711 por hectare. E aí não tem até o CIP. Contudo, depende-se que esse valor não considera a aptidão agrícola do imóvel, não atendendo à disposição prevista aí na lei. Embora conste na notificação que o dado tenha sido informado pela Secretaria de Cultura, até o de consulta ao CIP não consta a origem da informação. Ele está nesse padrão aí da folha da página 6. Além disso, na intimação fiscal, a fiscalização discriminou os VTN por aptidão agrícola para o exercício 2005, o que não ocorreu para o exercício 2006 relativo ao lançamento sobre exame. Na intimação, num ano tem discriminado por aptidão agrícola, né? E no outro ano só tem esse valor, inclusive que do ano ele é redondo e no outro valor é quebrado. Como se não bastasse, a DRJ observou que esse valor médio por hectare corresponde ao valor médio apurado no universo da DTR. Então, não sei se eles entravam no CIP e viram para o que era o valor médio, apesar de não ter até no sistema. E aí, no mesmo sentido, né, aí que a própria DRJ grifou, o valor declarado para o imóvel foi R$ 166 por hectare, corresponde a apenas 23,4% do IPN, de 711 apurado no universo das declarações. Só cabendo que era, entendendo que aí era o valor médio, e aí restabeleço o VTN declarado. Aí na área de que foi declarado de interesse ecológico, o contribuinte ele acaba um pouco misturando, que uma hora ele fala que é área imprestável, né? Dá a entender, entendi dessa forma, que ele acaba fundamentando, dizendo que a área declarada de pastagem mesmo, foi realmente declarada de pastagem, era insuficiente para o rebanho. Então, que essa área que era imprestável, que era cascalho, pedra, também era utilizada precariamente como pastagem, né? E foi fundamentado com falta na apresentação do poder público. O sujeito passivo apresenta a impugnação, alegando que a área de pastagem seria 601 hectares e não 202, como declarada. Quer dizer, ele ora fala que é imprestável, ora fala que tinha rebanho, né? Para a comprovação do rebanho, apresentou o contrato de arrendamento do imóvel, ficha de controle sanitário de vacinação em nome do arrendatário. A DRJ considerou que os documentos demonstravam ser compatíveis para o ano de 2005, rebanho médio de 114 cabeças de gado. Então, ele acabou, a DRJ acabou fundamentando aí, fazendo esse cálculo, né, para ver se os documentos que ele tinha trazido para a pastagem, né, se o índice de rotação do imóvel, se atendia o índice de rotação mínimo. E aí, entendeu que 114 cabeças de gado justificariam uma área utilizada de pastagem de 228 hectares. Contudo, o julgador Acor entendeu que a alteração da área de pastagem de 201 para 228 não seria suficiente para alterar a faixa de grau de utilização. Por isso, por entender comprovada somente a existência de 114 cabeças de animais de grande porte, não acatou o pedido de alteração da área. Nesse contexto recorrente, não se opondo à decisão de piso quanto à quantidade de cabeças de gado, apresenta argumentos contraditórios, ora informando o aproveitamento precário da área como pastagem, ora reconhecendo a área como imprestável para qualquer atividade. E aí, nos termos do recurso, né, ele fala que é totalmente prestável, né, mas ele fala que teve um rebanho, que precisava utilizar essa área. Só que o laudo fala, o próprio laudo que ele apresentou, observava a impossibilidade de aproveitamento da área como pastagem. E aí tem um trecho do laudo que eu trago. Mesmo laudo, inclusive, constatou que no ano de 98 foi mantida uma média de 276 cabeças de gado, uma área de pastagem de 202. Quer dizer, o fato de ele ter mais cabeças, que a área de pastagem em si não seria pequena, né? Quer dizer, ele tentou dizer que aquela área de pastagem declarada não seria suficiente para o rebanho. Né? Nos termos do artigo 10, da Lei 9393, só pode ser considerada como área efetivamente utilizada aquela que tenha servido de pastagem.
E aí eu falo que ele teria que ter provado que ele utilizou uma área mal de pastagem, quer dizer, não bastaria aplicar um quociente mínimo, porque ele tinha que provar a utilização da área, né? Nesse ponto, o contribuinte não tem que comprovar que a área de pastagem utilizada foi maior que aquela declarada e aceita pela fiscalização. E aí mantém a glosa da área que foi glosada como área de interesse ecológico. E aí, com isso, do recurso do provimento parcial estabelecendo só o VTN. Ele apresentou laudo para. Ele fala que apresentou, mas ele apresentou? Sobre... Verificar o valor do PTN? Tem. E o valor igual declarando. Igual declarando. É isso que eu queria saber. Ok, obrigada. Alguma pergunta? Pedro. Acompanhe o relatório. André. Acompanho. Acompanhe. Matheus. Acompanhe. Então, também. Então, por unanimidade de votos, dá provimento parcial recurso voluntário para restabelecer o VTN declarado pelo sujeito passivo. Matheus, item 13. Item 13. Manuel Dantas Dias. Final 2011-06. Aproveitando, né, vou resumir, trata-se de uma pauta temática, no qual eu opto por passar ao voto, apenas resumindo aqui as alegações do recurso. O contribuinte ele alega em seu recurso, seja do total da área do imóvel excluídos a área de preservação permanente, a área de reserva legal. Assim, os jogadores devem determinar, pois, como base tributável de terra, apenas 544 hectares. Sejam observados os cálculos dos valores da terra nua do imóvel feitos pelo perito, engenheiro agrônomo. Concomitantemente, requer sejam refeitos os cálculos para que se proceda a nova apuração do ITR, conforme laudo de avaliação. Requer também a procedência total deste recurso, com anulação do julgamento, primeira instância, de todo o procedimento fiscal, seja aceita pela Receita Federal os valores atribuídos por hectare da terra nua no documento de informação e apuração do ITR encaminhado pelo contribuinte. Então, passa ao voto, recurso tempestivo, tomo conhecimento, mérito. Antes de aprofundar o mérito da questão posta, é preciso esclarecer que a controvérsia recursal diz respeito a 2 pontos, quais sejam: retificação das áreas declaradas, alteração do VTN arbitrado pela fiscalização, ao que se passa a analisar. Do pedido de inclusão de áreas não declaradas, aqui eu esclareço que em seu recurso o contribuinte ele anega inicialmente que a área total do imóvel é de 881 hectares, sendo que destes 43,70 hectares são áreas de preservação permanente, e a área de reserva legal, por sua vez, é de 293,10 hectares. Nesse sentido, requer o acatamento dessas áreas. Percebe-se que o recorrente busca a retificação de sua ITR a fim de incluir áreas não declaradas em sua DITR, argumentando que haveria hipótese de erro de fato no preenchimento de sua DITR. Curvando-se ao atendimento deste colegiado, eu formo convicção no sentido de que o procedimento adequado, como regra, deveria ser a retificação da declaração. Antes de notificado o lançamento para alteração das áreas declaradas ou inclusão de áreas não declaradas na referida DIA-ITR. O recurso voluntário não é instrumento adequado para requerer a inclusão de áreas não declaradas e retificação de áreas declaradas, eis que, conforme dicção conferida pelo parágrafo 1º do artigo 147 do CTN, a retificação da declaração, quando vise a reduzir ou excluir o tributo, só é admissível mediante comprovação de erro em que se funde antes de notificado o lançamento. Cita a jurisprudência. E ainda que assim não fosse sobre a comprovação das referidas áreas, entendo que não há nos autos documentação suficiente que ateste a existência dessas áreas no imóvel objeto de autuação. A proposta, apesar de contribuir em juntar diversas matrículas de imóvel nos autos,
Essas matrículas também não discriminam a extensão da área de reserva legal, que a princípio já fora averbada. A proposta tem que o laudo de avaliação acostado aos autos em nenhum momento discrimina as áreas existentes no imóvel, tendo sido elaborado unicamente com a finalidade de determinar o valor de mercado do imóvel rural pertencente ao sujeito passivo. Não há nos autos qualquer laudo técnico elaborado com o objetivo específico de delimitar as áreas existentes no imóvel. Faço aqui citação doutrinária. Dessa forma, os argumentos apresentados pelo contribuinte não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos. Compete ao sujeito passivo o ônus de comprovar a isenção das áreas declaradas, não cabe ao fisco, neste caso, obter a prova de existência da área declarada. Dessa forma, em razão da imutabilidade do lançamento, com a consequente impossibilidade de retificação de sua DI-ATR, bem como em razão da ausência de comprovação acerca da existência das referidas áreas, não resta outra alternativa senão improcedência do pleito recorrente. Passo ao VTN. Em razão da subavaliação do VTN declarado, a autoridade fiscal arbitrou no valor da terra nua. Entretanto, para efeito desse arbitramento, deixou de aplicar o valor do CIPT, optando pelo VTN apontado no laudo técnico do valor da terra nua apresentado pelo próprio contribuinte. Depois de notificado o lançamento, com arbitramento de novo VTN para o imóvel, com base no referido laudo de avaliação, o contribuinte impugnou a exigência, apresentando eventuais equívocos na elaboração desse laudo, que acarretaria uma superavaliação do VTN, como não ter considerado a exclusão dos valores das benfeitorias, ter deixado de considerar as áreas de preservação permanente, reserva legal, e os parâmetros de avaliação não teriam levado em conta os preços dos imóveis. Pois bem, para a revisão dos valores habitados pela fiscalização, cabia ao interessado carrear aos autos. Contudo, o laudo técnico carreado aos autos em sede de recurso voluntário, apesar de o recorrente denominar de novo laudo, possui o mesmo valor da terra nua indicado para o objeto do presente lançamento, sendo que esse valor já foi considerado pela própria fiscalização, não havendo qualquer demonstração concreta no sentido de que houver equívoco na avaliação do imóvel pertencente ao sujeito passivo. E ainda conforme bem pontuado pela DRJ, contra o pedido de que seja adotado o VTN de 293, que foi baseado em cálculos feitos pelo recorrente, levando em conta o VTN apurado no laudo e o VTN de abril de 2008, informado na planilha de preços, não há como acatá-lo, posto que a tal planilha é apenas fonte que deve ser analisada dentro do contexto, juntamente com o laudo de avaliação elaborado de acordo com as normas da BNT, não podendo ser acatado para fim de revisão do VTN habitado, fiscalização com base em valor constante de laudo de avaliação apresentado pelo próprio sujeito passivo. O sujeito passivo não se desencumbiu do seu ônus, entendo que não lhe assiste razão, também não vislumbro qualquer nulidade nas hipóteses dos autos, não há que se falar em contraditório na fase inquisitorial do procedimento prévio ao eventual lançamento de ofício. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento. Pinheiro. Acompanhe. André. Acompanho. Acompanho. Acompanhe. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. O 14 é o mesmo contribuinte. Isso, deixa eu só verificar aqui, mas é a mesma coisa. Só que aqui é o seguinte, ele pleiteia até um valor que implica em relação ao VTN, que implicaria no agravamento do lançamento. Só faço essa observação aqui, me parece que ele acabou utilizando o mesmo recurso, mas para esse aqui implicaria no agravamento do lançamento. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento nos mesmos termos, apenas com essa observação. Ok. Pinheiro. Acompanhe. Acompanho. Acompanho. Acompanhe. Por unanimidade de votos, negar provimento ao voluntário. O próximo é o 15. Próximo é o 15.
MEF, Administração e Participação Imobiliária Limitada. Também trata-se de ITR, os quais eu opto por passar direto ao voto, em que eu também apresento aqui as alegações do recurso, aproveitando a pauta temática. O juízo de admissibilidade, o recurso ele é tempestivo, atende aos requisitos, toma conhecimento. Preliminarmente, o recorrente alega que o auto de infração seria nulo, por carecer de fundamentação legal, ferir o princípio da legalidade estrita prevista na Constituição. Ademais, alega que, na hipótese de o agente fiscal não concordar com o laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte, em razão deste não conter todos os dados que ele entende como dispensáveis, deveria, então, o contribuinte ter sido intimado para aditar o laudo apresentado, ou ainda para apresentar novo laudo com os dados e informações faltantes, sendo abusiva a conduta do agente em proceder diretamente com o lançamento, sem antes notificar o contribuinte. Contudo, entendo que não assiste razão, já está simulado no âmbito deste conselho, entendimento segundo o qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia intimação do direito passivo, súmula CAF 46. A oportunidade de manifestação do contribuinte não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento, e ainda ao contrário do que é arguido pela recorrente, vislumbre que o ato foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito, com vencimento fiscal está claro, a decisão de piso manifestou com acerto, reforço o presente entendimento com os seguintes excertos do acordo da DRJ, não há nenhum vício que macule o presente lançamento, uma vez verificada a ocorrência do fato gerador, o auditor fiscal tem o dever de aplicar a lei e incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito por si alegados. Então, não estou vislumbrando aqui qualquer nulidade na hipótese dos autos, seja do lançamento ou da decisão proferida, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa. Afasto os preliminares e passo ao mérito. Antes de aprofundar no mérito da questão posta, é preciso esclarecer que a controvérsia recursal diz respeito a 3 pontos, quais sejam: alteração do VTN utilizado pela fiscalização, em subsistência do cálculo apresentado pelo agente fiscal, e erro de cálculo na apuração da multa aplicada e erro de cálculo na apuração dos juros moratórios, ao que se passa a analisar. Da alteração do VTN utilizado pela fiscalização, em subsistência do cálculo. Conforme narrado, em trabalho de revisão de declaração, a fiscalização constatou que o valor atribuído ao imóvel estaria aquém dos valores declarados pelos demais contribuintes. Regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o valor da terra nua declarada, motivo pelo qual foram utilizados para a composição do valor da terra nua, tabela elaborada pelo DERAL e as informações do CIPT, fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura. O VTN ele pode ser revisto, desde que o interessado carregue os autos laudo técnico de avaliação emitido por profissional habilitado, órgão orientador e controlador dos trabalhos, com observância da metodologia utilizada, demonstrando de forma inequívoca que não houve subavaliação no valor declarado. Contudo, o laudo técnico carregado aos autos não demonstrou atendimento das normas da ABNT, conforme bem analisado pelo DRJ e também constatado por este relator nos seguintes termos. E ainda são relevantes considerações feitas pela fiscalização, que também examinou com proficuidade o laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte, também transcrito. Tem-se, pois, que no laudo de avaliação de imóvel apresentado pelo contribuinte foi utilizado o método comparativo, porém nele não foram identificados elementos amostrais exigidos pela MBR, sendo no mínimo 5, e se constituem levantamentos de negociações realizadas e ofertas contemporâneas à data de avaliação. Portanto, é necessário que no documento contenha todos os aspectos essenciais, como finalidade, objetivos, vistoria. Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel, esse laudo deve atender os requisitos essenciais, de forma a apurar o valor de mercado da terra nua, da totalidade do imóvel, a preços de 1 de 2005, intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%. Ademais, na definição do valor da propriedade, foram realizadas pesquisas com fundamento em opiniões de terceiros, característico do método de precisão 1. Cabe destacar aqui no item 7.4, a norma de 3.8, a norma dispõe que somente são aceitos dados de mercado de transações efetuadas, opiniões de engenheiros de avaliação ligados ao setor imobiliário rural,
opiniões de profissionais ligados ao setor imobiliário rural, informações de órgãos oficiais. Transcreva aqui, esclareça aqui alguns pontos, itens da NBR 4653.3. Não é possível tomar como válida a pesquisa de mercado citada pelo laudo técnico sem identificação precisa dos imóveis objeto de comparação. Sequer é possível dizer que os imóveis possuem as mesmas características. O laudo técnico acostado aos autos peca por consistir em mera generalidade. Ademais, não foi anexado aos autos, como anexo do laudo de avaliação, a ficha padrão para a pesquisa de preços apresentados aos agentes imobiliários, consultados e órgãos públicos competentes, indicada no próprio laudo, a fim de que fosse possível averiguar o teor das informações consideradas relevantes para a avaliação do imóvel. E ainda o laudo de avaliação acostado pelo direito passivo, ao meu ver, entra em contradição, quando afirma que levou em consideração pesquisa direta de mercado, mas em seguida afirma que levou em consideração dados obtidos em bancos de dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná, consistindo, portanto, em verdadeiro arbitramento ao consignar expressamente em sem teor que, aqui cito o trecho do laudo, assim, considerando que o laudo de avaliação peca por se tratar de verdadeiro arbitramento, não é possível afastar o VTN utilizado pela fiscalização. Para além do exposto, no que tange a avaliação do resultado do laudo de avaliação, o julgador administrativo está habilitado a atribuir maior ou menor força axiológica. É irrelevante a discussão sobre a habilitação técnica da autoridade administrativa para refutar o laudo de avaliação. Também reclama o recorrente que o acesso ao CIP sequer foi ou é disponibilizado para o contribuinte. O recorrente ele direciona suas palavras à tentativa de desqualificar o critério de arbitramento do VTN, quando deveria concentrar-se na produção de prova válida para fundamentar o preço declarado. A falta de acesso ao CIPT não lhe acarretou prejuízo algum para o exercício do direito de defesa, na medida em que a fiscalização deixou expressamente consignado o valor da terra nua e a origem dos dados. Conforme destacado pelo DRJ, o valor do CIPT é alimentado pelos dados estatísticos da Secretaria de Agricultura. Alocando esses valores aos respectivos tipos de terras, a área de preservação permanente é multiplicado por 420, cujo resultado é 24.360, a área de pastagem 2,2 hectares, multiplicado por 8, 3.050, obtém-se o resultado de 18.370, e a área não utilizada, que corresponde a 225,7, multiplicado por 2.450, corresponde ao VTN considerado no lançamento. Também não prospera a alegação de erro de cálculo demonstrativo de apuração, eis que, além de se tratar de alegação genérica, não foi apontado especificadamente qual erro entende ter ocorrido. As alegações genéricas não têm o condão de afastar o lançamento, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da terra nua. Também erro de cálculo na apuração da multa aplicada, entendo que não assiste a razão. A base da multa não possui qualquer equívoco, eis que incidiu corretamente sobre o imposto lançado nos termos do artigo 44, inciso 1º, da Lei 9.430. Erro de cálculo na apuração dos juros moratórios, cito aqui que foi corretamente aplicado, né? É possível a utilização da Selic, segundo a CAF número 4. Trata-se também de uma alegação genérica. E do pedido de intimação pessoal do patrono, não há previsão legal, segundo a CAF 110. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para rejeitar as preliminares, no mérito negar de provimento. Esse aqui, né, o CIPT, ele foi aplicado de uma forma um pouco distinta dos outros processos que nós costumamos ver, que como a fiscalização já sabia, em razão do laudo apresentado pelo contribuinte da natureza da terra, ela não pegou o menor valor, mas ela pegou o valor que estava no CIPT para cada terra e fez esse cálculo. Muito bem. Pinheiro. Acompanho o relator. Andréia. Acompanho o relator. Acompanho. Acompanho. Unanimidade, negar provimento. Rejeitar as preliminares e negar. Rejeitar as preliminares, no mérito negar provimento do recurso unitário. 16. O 16, o contribuinte também vale, aqui o outro imóvel, eu vou adiantar,
aqui, deixa eu ver se eu acho que esse aqui. Esse aqui, toda a discussão vai gerar em torno do laudo, se eles estiverem com o processo aberto. O laudo da folha 47. Aí, eu disse que vai abrindo o processo, eu vou já adiantando, porque aqui é a aprovação do DTN, não comprovou, esse laudo não foi apresentado durante a fiscalização. A fiscalização fez a habitamento do CIPT, ali por aptidão agrícola. A impugnação, a gente fala que é subjetivo, que não tem acesso, e apresenta o laudo. Aí, a DRJ afastou a preliminar, licenciamento de direito de defesa, e VTN exigiu o laudo na norma da BNT. Deficiência da acordo, os argumentos da impugnação são basicamente os mesmos. Aqui tem uma preliminar de nulidade por conta do habitamento do CIPT, critério subjetivo, que não tem acesso aos dados, que não há garantia dos critérios. Aí eu faço algumas considerações em relação ao CIPT. O valor foi de aptidão agrícola, né, conforme já falado. E a questão aqui é o laudo. Né? Esse laudo foi 47. E aí eu falo que tem assentos aceitos o laudo de grau de fundamentação e precisão 2, falo sobre o laudo informa que tem esse grau de fundamentação e precisão. O voto condutor do acordo entendeu que não aceitou o laudo porque não demonstrava, já do acordo, para demonstrar o valor terra nua, é necessário partir do valor total, retirar os valores das benfeitorias, demais bens parceiros de valoração, das benfeitorias e demais bens deveriam ser objeto de avaliação, por parte dos peritos. O valor venal apontado pelo autor do trabalho também se encontra muito abaixo do VTN relacionado no CIPT, além de corresponder a apenas 26% do VTN médio por hectare. Não houve comparação das características particulares do imóvel, não atendeu os requisitos da BNT. O laudo ele fala em valor venal, e a DRJ acabou falando que teria que ter o valor do imóvel e descontar o valor das benfeitorias e até chegar ao VTN. Só que esse imóvel, ele não tem área de benfeitoria, ele não tem área ocupada por benfeitoria. Tem um valor das benfeitorias que é bem ali uns 80 mil reais, né? E só que eu falo assim, deixa eu ver. Do que tange a fonte de avaliação das benfeitorias do imóvel, a utilização de valor de mercado do imóvel, entende-se não ser elementos que prejudica a avaliação. Pelo contrário, a ausência das exclusões previstas em prejuízo ao contribuinte. Situação diferente seria se o cálculo tivesse excluído algum valor sem a devida justificativa. O laudo porque ele acaba pedindo o VTN, o valor que ele chama de valor normal, o valor de mercado, né, como VTN. Quer dizer, não daria prejuízo a ele, né, porque ele estaria jogando a maior, né, porque ele não está descobrindo nenhuma benfeitoria, então não seria um empecilho para aceitar o laudo. E a característica desfavorável do imóvel, que a DRJ apontou, o laudo menciona de forma genérica, uma baixa fertilidade da área. Justificaria VTN por hectare abaixo do universo das outras DTR. E aí a questão é esse laudo aí específico. Todavia, a despeito dessas observações, mesmo assim considera-se que o laudo é insuficiente para afastar o lançamento. O artigo 29 do PAF permite formação de convicção, gera necessidade de demonstração do cálculo do VTN, o grau de exigência imposto a essa demonstração pode variar conforme as incongruências encontradas nos outros documentos apresentados.
Como já observado, o VTN declarado foi inequivocamente subavaliado. Ainda, o município do imóvel constante do cadastro, Congonhas, é diferente do constante do laudo, Ouro Preto, que pode indicar tanto critérios diferentes na definição do município. Então, não sei se o município da sede, o município da maior parte do imóvel, no laudo, o que ele declarou, quanto falta de cuidado no preenchimento da obrigação acessória, baixa confiabilidade do laudo e tentativa de induzir fiscalização ou arbitramento de valores incorretos. Deve-se ponderar, portanto, que, embora a amostra utilizada para cálculo do VTN contenha 159 imóveis, muitos deles são localizados em municípios diversos do imóvel objeto do lançamento, tais como Santa Maria, 120 km de Ouro Preto. Aí tem várias cidades bem distantes aí de Ouro Preto, né? De Ouro Preto, tem vários imóveis, várias cidades distantes, entre outros. As transações pesquisadas não se referem somente ao fulano de fato gerador, mas englobam o período de 2 de 2003 a 2 de 2009. As áreas dos imóveis pesquisados variam de 0,1 a 2.032 hectares, valores de 3 mil a 12 milhões. Lá também se quer que da área do imóvel que permita a conclusão acerca da efetiva localização do imóvel da contribuinte. O cadastro do município, do laudo está outro. Apesar da menção à fertilidade da área, não há maiores referências à especificidade do imóvel, com a presença de áreas de preservação permanente e reserva legal, que tinha sido declarado. O procedimento da recorrente é de se valer, sem maiores critérios, de um conjunto de dados com pouca relação com o imóvel, que se choca com o preconizado pelo item da norma BNT, semelhança com o imóvel. O expediente, inclusive, foi observado no acordo 2102 desse conselho, relativo à mesma recorrente, porém imóvel distinto. E aí, nesse outro acordo, que é do mesmo, é de outro imóvel, mas é o mesmo recorrente, o acordo faz menção ao laudo na mesma característica, né? Essa empresa Valicom, o diretor técnico são os mesmos, fala de vários municípios diferentes e destaca nesse mesmo acordo que outro fato que destaca é que as 157 amostras utilizadas no laudo são iguais às amostras apresentadas em laudo constante nos autos processos, vários processos. Todos os processos não impugnantes, não obstante o município de localização dos imóveis serem diversos. Então, ele pega uma massa de dados lá, deve ter muitos dados, inclusive, da própria empresa, e faz um modelo matemático e acaba saindo no VTN. Assim que parece ser possível a utilização de métodos estatísticos para ajuste das variáveis de localização, área e época de avaliação, valendo-se de modelo linear de regressão, deve ficar claro aos jogadores as razões pelas quais os parâmetros adotados apresentam o retrato VTN do imóvel. E as razões que devem ser apresentadas não somente pelo perito, mas também pelo recorrente. Além do que, a despeito profissional especializado ter sido contratado pelo recorrente 24 de 2008, então fiscalizada não atendeu a intimação e limitou-se durante o procedimento fiscal solicitar prorrogação de prazo. Não permitiu a fiscalização procedesse ao exame do laudo, esclarecesse eventuais pontos controversos, ou apurasse inconsistência nos dados. Deveria ter apresentado contencioso provas ainda mais convincentes quanto ao real valor do imóvel, consideradas suas características particulares. Conhece do recurso, rejeita a preliminar de nulidade e vai provimento. Pedro, Acompanho o relator. André, Acompanho. Matheus. Acompanhe. Acompanho. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares no mérito negar provimento ao recurso. O 17. 18. Doutora Miriam, só uma observação. Eu creio que seja a preliminar, não? A conclusão do voto do Dr. Rodrigo está a preliminar. É a preliminar? Desculpa. Não, é a preliminar mesmo. Tá certo. Ok. Obrigada. 18. O 18. Eu li no plural, mas escrevi no singular. 18 é final 2010, 84. É BS Empreendimentos. Esse aqui é interessante, o contribuinte vai pedir a adoção do valor do CIP. É ao contrário. Aqui tem uma
Interessante, porque aí o relatório fiscal, né, fala de um imóvel foi vendido pelo. É porque, ou, na verdade, o que houve aqui não foi o arbitramento do VTN, né? Foi uma glosa do valor das benfeitorias declaradas. E aí eu já vou passar a impugnação, o laudo apresentado com o prova VTN, teve nada aqui, peraí. Acho que depois ele. O valor arbitrado não pode ser aceito, nulidade da autuação, quase a totalidade da propriedade em questão não pode ser utilizada, corresponde à área de reserva legal de preservação permanente, florestas nativas, as áreas registradas podem ser consideradas benfeitorias, aí na impugnação ele faz uma série de considerações acerca do imóvel, pede perícia, lançamento de julgado precedente, e aí fala da diligência, fala do ato declaratório, da verbação, do ADA e VTN. O recurso voluntário, ele fala que é possível desconsiderar os valores do laudo, sempre da vistoria, abono de direito, comprar o VTN, fala em reserva legal, preservação permanente, área de estradas, benfeitoria, necessidade de apresentação do ADA, necessidade de apresentação de perícia. Deixa eu só ver o processo aqui. Ele acaba falando das áreas, tem um laudo. E aí, com esse do recurso, ele falou argumentos genéricos em relação à nulidade, ofensa ao princípio da legalidade, abuso de direito, que eu rejeito essa preliminar, não sei se seria. Falando nulidade por base nesses argumentos de presunção, que é arbitrária, é ilegal, né? E aí, áreas não declaradas. Demonstrativo de apuração da folha 61, isso. Na impugnação, o contribuinte se insurge quanto à fiscalização não ter considerado as áreas constantes do laudo apresentado. Está bem, novamente, está bem genérico o laudo em relação a essas áreas, só tem uma distribuição das áreas. É basicamente um laudo para comprovar o VTN, onde ele pede a comprovação do CIPT, onde ele pede basicamente os dados do CIPT. Né? Então, o laudo é bem genérico, né? Aí ele fala que não foi considerado, a DRJ examinou essas áreas aí, na página 6 que eu trago. Tem área, reserva legal, floresta nativa, benfeitorias úteis. O recurso fala basicamente da impugnação. Rodrigo? Vocês perderam o Rodrigo aí também? Não perdeu não. Aqui, o barulho aqui estava até me atrapalhando, na verdade. Aí, o recurso voluntário, ele fala do texto da impugnação, né? E o laudo é genérico, né? Só que aí esse laudo, ele fala de diversas áreas. Ele fala de pastagem, fala de área utilizada, fala de pastagem, fala de demais benfeitorias, fala um monte de coisa. Eu acabo analisando somente as áreas que foram analisadas pela DRJ, APP por conta do ADA, acabo não adentrando essa comprovação da área, né? Reservação permanente, mas o laudo é bem genérico. A necessidade da verbação da área de reserva legal, que não tem. Floresta nativa, exercício anterior a 2007, então não tinha previsão legal. E aí do VTN. Essa é a questão. Quanto à não aceitação das áreas
com benfeitorias não são trazidos pela recorrente argumentos contrapondo à decisão de primeira instância, motivo pelo qual mantém-se não reconhecimento de áreas discriminadas no laudo. Ele traz uma área no laudo que fala tanque mais estrada, que seria benfeitoria. E aí já aí, ele traz no laudo essa área, né? E a EDRJ não aceitou o reconhecimento dessa área ocupada. E ele também não fala nada no recurso, né? Dessa área com benfeitorias. Ele fala do VTN, né? Que aí ele calculou assim: valor total do imóvel 1.050.000, valor das benfeitorias 1 milhão, valor das culturas 40.000 e deu o valor do VTN, deu o VTN de 10.000. E eu acabo mencionando, né, diferentemente de grandes partes dos casos analisados por este conselho, o valor não se valeu do arbitramento com base em unidade do CIT, mas sim dos valores que melhor refletiam a realidade do imóvel, considerando documentos do próprio contribuinte, quais sejam. E aí eu acabo, mas sim dos valores, esses valores embaixo. Esses aqui, na página 10. Quer dizer, ele pegou o valor total do imóvel, que era 1.050.000, que é o que estava declarado nessa declaração. E aí o valor das benfeitorias que estava declarado nessa declaração desse exercício estava em 1 milhão. A fiscalização falou, não é 1 milhão, é 300.000. Como é que ele chegou nesse valor de 300.000? Quer dizer, aceitou, colocou um valor de contura para estágio até maior, e baixou o valor da benfeitoria de 1 milhão para 300.000. Para chegar a tais valores, né, aqui mais ou menos aceitando, e também o raciocínio que a fiscalização fez, deve ser observado que o imóvel Chácara Bela Vista é composto das matrículas 34.000 e 38.000, conforme se depende da escritura de compra e venda, foi 33. O valor total do imóvel, no montante de 1.050.000, consta da escritura. Então, nessa escritura tem as duas matrículas. Destes, traz que a parcela composta da matrícula 34.000 foi adquirida por 425.000. E a parcela da matrícula 38.000 custou 624.000. E aí dá o custo de 1.050, que é o valor declarado. Eu copio a parte da escritura, né, que ele adquirindo as duas matrículas dá realmente 1.050. O valor total do imóvel não é contestado pela recorrente, até mesmo pelo valor que consta não só de suas declarações relativas ao exercício 2004 e 2005, mas também da DTR de 2009, que também foi juntada nesse processo. Eu copio aí. Né? Quanto ao valor das benfeitorias, aqui o raciocínio que a fiscalização fez. Ela observou que na matrícula 338, quer dizer, são duas matrículas, na matrícula 38.000, não havia qualquer averbação ao registro de benfeitorias. Já a matrícula 34.000, a despeito de não ter sido apresentado documento de registro, constatou-se que na escritura de compra e venda constava uma casa e demais benfeitorias. No entanto, o valor de aquisição de toda a matrícula 34.000, que é 420.000 reais, era inferior ao valor das benfeitorias declarado, 1 milhão. Quer dizer, declara 1 milhão. Mas toda a matrícula 34.000 custou 420. Quer dizer, fica claro que esse valor de 1 milhão das benfeitorias foi superavaliado. Afinal, as benfeitorias da matrícula 34.412 não podem valer, quer dizer, onde tinha benfeitoria, não pode valer quase o valor total do imóvel. A fiscalização, então, retificou o valor das benfeitorias, adotando o quê? O montante de 300.000 declarado em 2004. Eu entendo que ela estava autorizada a efetuar a retificação com base no 47, parágrafo 2º, e a recorrente pleiteia que seja considerado laudo, mas o laudo, ele traz o uso e a ocupação do solo do CIPT. Porque como o contribuinte teve acesso aos dados do CIPT com base na fiscalização, com base na intimação fiscal, ele utiliza esses dados e faz a ponderação dele em relação à área. Quer dizer, o VTN dele acaba considerando esses percentuais do CIPT conforme as áreas que ele entende. E eu acabo mantendo o que a fiscalização fez, que é o valor, a manutenção do valor das benfeitorias adotado. Não é um arbitramento, acaba sendo mais
principalmente uma dose no valor super avaliado de benfeitorias. Eu cito que poderia fazer isso aí, né, que é o valor do imóvel, e ele não contesta nem o valor de 1.050.000, nem o valor de 300 mil. Ele pede a aplicação do CIT. E eu acabo mantendo o lançamento. Quer dizer, aí fica o APP por conta do ADA, a reserva legal por conta da verbação, e no VTN fica essa glosa desse valor da benfeitoria. E no final, a desnecessidade de perícia, que é base nas provas de processo. Aí, com isso do recurso, não é provimento. E rejeita preliminar, né? Tem uma preliminar de Rejeita novidade? preliminar, isso. Tem. Alguma pergunta? Doutor Rodrigo, na decisão da DRJ, ele fala, ele diz que as áreas, é como se ele estivesse acatando essa área de preservação permanente, mas diz que não basta só essa comprovação, mas tem que ter o ADA, é isso? Depois dá para ver que esse lote aí acaba vendo mesmo da mesma origem, ou então do mesmo jogador, é um argumento que fala que precisa dos dois. Né? Mas não entra muito na questão do laudo. O laudo é bem genérico e o jogador acaba fazendo mais ou menos que nem eu tenho feito, né? Já que acaba resolvendo no ADA, não precisaria sequer desconstruir esse laudo. Né? Ele fala assim, realmente, não basta a comprovação da sua existência, sendo necessária também a prova do ADA. E é bem sucinto. Ele fala, apresentou o laudo, mas não basta a comprovação de sua existência. Quer dizer, por um lado ele não fala que foi comprovado, né? Mas ele fala que não basta a comprovação da existência. Acaba sendo bem genérico mesmo. Mesmo que fosse comprovado, né? Mesmo que for, pode entender como mesmo que fosse comprovado, como não, fica implícito, né? Assim como acaba ficando, mais ou menos, o meu voto acaba ficando implícito, né? Porque também não entro, né, nessa questão, porque aí teria que desconstituir cada laudo, né? E como o jogador não entra e acaba ninguém falando nada. Mas ele declarou essa área de preservação permanente? Ele pede reconhecimento, não declarou. Então, aí já fica nisso, né? Se não declarou antes do lançamento, aí não caberia inclusão de área não declarada. O problema é que a DRJ, pelo que eu entendi, a DRJ enfrenta, né? Como se fosse hipótese de erro de fato, né? Entendi. Ela abriu margem para eventual reconhecimento, né? Pelo que eu entendi, ela não entendeu comprovada ou só foi ponto do áudio? Estava falando com a doutora Andréa em relação à comprovação, em relação ao laudo, eu não entendi direito essa parte. Do DRJ ou o meu? Não, do senhor, pode ser do senhor. Porque a DRJ é ficção no ADA, né? A DRJ para mim, assim, a DRJ para mim também, assim, ficaria só no ADA, né? Porque se eu fosse, por exemplo, falar do laudo, eu falaria do laudo. Mas você não falou do laudo? Me delimita a Lídia aqui, por favor. Não é... tem essa questão das áreas? Elas foram glosadas? Tem, ele pede... Não foi, mas ele pede reconhecimento. Não, ele não declarou. Ele pede reconhecimento. Não declarou. Pede reconhecimento. Não foi objeto do lançamento. O DJ vai além porque ele alega na defesa. Ele alega, olha, reconhece que tá, ela fala, olha, mesmo que eu ainda fosse reconhecer, você não apresentou nada. É um algo genérico. Então, mas não tem aquela questão de retificar antes da notificação? É antes do lançamento, isso. Só que quando a DRJ, ela, por motivos, né, de verdade material, que não sei o que ela fundamenta, e muitas vezes ela aprofunda no exame do laudo, aí nós examinamos. Mas o que eu vejo aqui desse processo é que o laudo é um laudo de 3 páginas, né, na mesma linha de muitos outros que a gente vê, um laudo muito simples, e a DRJ, ela não, apesar dela focar no ADA, ela não acabou delimitando aqui, dizendo que
essa área estaria comprovada. Ela cita o laudo que o contribuinte juntou, né? E as áreas que lá estão mencionadas. Ela diz só que para comprovar a existência dessa área, o contribuinte juntou os seguintes documentos. Aí fala dos documentos, mas ela não, assim, não aprofunda. Ela não investigou esses documentos a ponto de dizer que a área estaria comprovada, me parece. Ela aborda porque ele atrasa na impugnação, ela tem que abordar, mas não vejo. É argumento genérico. E quando é assim, eu acabo vendo pelo contexto da ação fiscal, né? Que na ação fiscal... Mas é que o contexto de ação fiscal é só o VTN, que ele não tinha declarado nada. O VTN, pois é, ele não tinha declarado nada. Tudo bem. Mas é um laudo muito simples, assim, né? Que apenas menciona as áreas. É um laudo de 3 páginas. Poucas páginas, né? 101 até 96. 5 páginas. Nem é laudo, né? Chama de laudo, mas... Então tá. Então podemos julgar? Acompanhe o relator. Andréia. Eu acompanho pelas conclusões, por conta do Adam. Também acompanho pelas conclusões. Porque o Rodrigo baseia só no Adam, né? Tá. Isso. Raide. Pelas conclusões. Eu também. Apesar daqui, eu acho que não caberia nem avaliar isso. Então, por unanimidade, rejeitar a preliminar no mérito, negar, prometer o recurso voluntário. Votar pelas conclusões, Andréia, Matheus, Raide e Miriam. Só para causa do Adam. Bem, vamos almoçar? Vamos parar a gravação, por favor? José.